Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus para a igreja, ó. Palavra, sem conversar. Já bebeu água, já foi no banheiro. Então agora é a hora da palavra. Quando Deus fala, a terra se cala, amém, irmãos? Amém. Porque às vezes a gente perde até um pouco o raciocínio da palavra, porque às vezes muita conversação e muita coisinha tira a gente um pouco do foco da palavra, da atenção da palavra. Então, em nome de Jesus, não estou chamando a atenção de ninguém, não, é só para todo mundo ficar atento à palavra. Porque às vezes o Senhor fala, a pessoa está desligada, né? O que Deus falou, já foi, já perdeu a benção. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Já ouvimos louvores, né? Deus já tem falado nos louvores também, através das oportunidades dos irmãos. Agora vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Amém? Amém. Isso, você que está alegre, dá glória para Deus aí. Estamos alegres porque estamos na presença de Deus, irmão. Deus nos concedeu mais um dia, né, de vida, despertando, dormimos e acordamos, né? E quando o Senhor nos permite acordar, é porque Ele está nos dando uma nova oportunidade para servir a Ele melhor. Tu sabia disso? Né? De nos consertar mais na presença do Senhor, né? Porque se nós estamos vivos é porque ainda nos falta alguma coisa para chegar até o céu. O Senhor tem nos dado esse tempo e muitas pessoas não estão entendendo isso, né? Acha que não estou porque Deus está se agradando. Não, irmão, Deus está dando tempo para a gente se endireitar na presença dEle, para Ele nos preparar para a gente poder dar o reino dos céus. Aleluia. Glórias a Deus, né? Aleluia. Vamos ler segundo livro das Crônicas, aleluia, no capítulo 26. Glórias a Deus. O Senhor vai falar conosco aqui nessa palavra. Uzias reina e prospera. Rei Uzias, filho de Amazias. Glórias a Deus. Pode procurar aí, não tem problema. Segundo Crônica, capítulo 26. Vamos ler do 1 até o 5, depois nós vamos passar para o versículo 16, 17, 18, 19 e 20. Amém? Para a gente entender um pouco mais a palavra. Diz assim, para não tomar tempo: Em todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate e restituiu a Judá depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. 16, o versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o fez.
reina. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Coisa linda, né, irmão? Palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorifica a Deus por essa palavra, porque eu aprendo aqui com essa palavra. Porque com a vida de Uzias, com a vida de Amazias, porque o início, quando aceitamos a Jesus e começamos a caminhada, né? A gente começa a caminhar na presença do Senhor, é tudo mar de rosa, tudo tá bom, né? Louvado seja Deus, sobe monte, desce monte, é oração, é jejum, jejum 3 dias, 7 dias, né? Radacala subcanda, aleluia, é palavra toda hora, vai no banheiro, tá com a palavra, vai dormir, tá com a palavra, acorda, tá com a palavra, levanta de madrugada para orar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O início da caminhada, aleluia, é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Aqui como rei Uzias, no início, ele fez as coisas boas, fez templos, tirou, aleluia, deuses estranhos, reformou as casas de oração, aleluia, buscava o Senhor, como diz aqui, ó, enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar em todo o teu reinado. Ele reinou 50 e poucos anos, aleluia, mas louvado seja o nome do Senhor, chegou uma hora que ele tropeçou, a soberba entrou, porque ele já era muito rico, todo mundo temia ele, os reinados tudo temia, porque o exército dele era muito grande, e ele se ensoberbeceu de tal maneira, aleluia, que ele quis entrar no templo, ir lá e queimar incenso, uma coisa que não era ele que era para fazer. Vou te falar uma coisa, tem coisa que Deus te escolheu para fazer, mas tem coisa que não é você que tem que fazer. E ele quis entrar aqui onde não era para ele entrar. A Bíblia diz que a cada um foi dado tal coisa. A você foi dado isso, a você foi dado aquilo, a você foi dado aquilo, a você foi dado isso, da parte de Deus. Porque o reino de Deus, ele é organizado. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a casa de Deus também é tudo com ordem e com decência. Eu não posso entrar, aleluia, aonde o pastor presidente, ele entra, só se ele me permitir. O irmão não pode fazer a minha função como um pastor. Eu não posso fazer a função dele, porque eu não sei tocar. Olha aí, eu não posso tomar o lugar dele, não posso tomar o lugar do irmão, do pastor Mar, porque eu não sou levita. Aleluia. Eu não posso, louvado seja o nome do Senhor, tomar o lugar de uma irmã no círculo de oração. Eu não fui chamado para isso. E tem pessoas que estão atropelando tudo, estão querendo tomar o lugar, fazer as coisas a qual o Senhor não chamou para fazer. E aquilo, e aquilo que Deus mandou fazer, não quer fazer. E como é que é isso? Uzias, ele tropeçou, irmãos. Tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que se acha que prega bem, toca bem, canta bem, tem uma boa retórica, né? Fala bem, e com isso, aleluia, as pessoas começam a se inchar, né? Incha, recebe um elogio aqui, um elogio ali, caramba, pastor, o senhor, ó, que palavra. A palavra não é dele, a palavra é de Deus. O dom de visão não é meu, é de Deus. Abacala subquebinaia. A profecia não é minha, é de Deus. A palavra que eu estou pregando não é minha, é de Deus. O Espírito que me usa, que te usa, não é meu, é de Deus. Reb na sebe, a camanda sub-rebinai. Aleluia. E com isso, aleluia, tem muitas pessoas caindo, porque a soberba entrou.
entrou de tal maneira que a pessoa acha que pode fazer tudo. Aleluia. Pode fazer tudo e que não vai acontecer nada, que está tudo tranquilo, porque, né, vem eternamente aqui, porque ele acha que eu sou, né? Só que o grande eu sou é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós não temos nada na face dessa terra se do alto Deus não nos permitir ter. Não somos nada sem Deus. Aleluia. Os irmãos que tocam baixo, guitarra, pastor Marco, nosso pastor aqui, aleluia, os irmãos, aleluia, já nasceram com esse dom, porque Deus quis dar, e quando se Ele quiser tirar, Ele tira. Tem pessoas, aleluia, que falam, chega lá, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, chega aqui, trava tudo, não consegue falar nada, porque nerevassado na canda subrevilaia. Porque quem está aqui no controle de tudo é o Espírito Santo. Aleluia. Quem governa a nossa vida na calaçúria, nerebe a terra, aleluia, é o Espírito Santo. Aleluia. Sabe quem trouxe vocês aqui? O Espírito Santo. Nós temos que começar bem, ir até a metade bem, mas também temos que ir até o final bem. Não é passar por luta, por prova, aleluia, pagar um preço tremendo, louvar o nome do Senhor, para chegar no final não herdar o reino dos céus, por causa de soberba, de engrandecimento de nós mesmos, de nariz em pé, de altivez, achando que pode pisar em todo mundo. Não é assim não, irmão. A Bíblia diz que o maior vai servir o menor lá no céu. Diga glória. Você já imaginou isso? Os últimos serão os primeiros. Jesus nos deu um grande exemplo de humildade. Bota os pés aqui, Pedro, eu vou lavar os teus pés. Meu Deus, olha só. Quer mais exemplo de humildade do que essa? Do que esse exemplo? De descer, deixar toda a sua glória como Deus, Filho de Deus, se despir, descer da sua glória, chegar aqui, se fazer homem, sofrer, ser açoitado, cuspido, esbofeteado, espancado, apedrejado, chicoteado, quer mais exemplo do que de humildade do que esse exemplo de Jesus Cristo? E a gente vê que, graças a Deus, aqui não tem, mas no meio do povo evangélico, que tem mais aí é altivez. Aí, irmão, chegasse numa igreja grande aí, eu duvido. Aí, irmão, posso? Pode não. Não é porque o irmão chegou aqui, não é porque o irmão chegou, não, pode tocar. Não, irmão, isso não quer dizer que é humilde, não, isso aí é um povo de Deus que é, irmão, é união no Espírito. Certos lugares eu duvido, não senta nem aqui, ó. Não pega nem, não bota nem a mão no cabo para ligar a guitarra. Diga glória a Deus. Pessoas que se acham, irmãos, catedrais enormes, lá em Brasília, tem lá do Ministério de Cordovil, a catedral deles, tem elevador. A garagem pega essa igreja aqui toda, com a casa do pastor, com aquela parte do rio ali também, e a igreja toda de granito, toda de mármore, toda nas pedras. O púlpito é alto assim, aí pega assim, ó, a igreja, a igreja é igual, tipo assim, o Maracanã, aquele montão de cadeira assim, ela rodeia assim, ó. Tu foi lá nessa ali? Rodeia assim, ó. Que coisa linda! As
pregadores, Marco Feliciano, Elcio de Assis, esses irmãos aí, tudo pregador, aqueles irmãos mesmo, falando que os irmãos pregam, que tu vê na mídia aí, tudo lá, tudo de lá, enorme, linda, a orquestra deles, misericórdia. Vai lá, irmão, vou tocar aí. Pode até ser que tiver um conhecimento com alguém lá, um irmão, um levita. Irmãos, a soberba está acabando com o povo. A altivez está acabando. Ninguém ajuda mais ninguém. Tiver um irmão com necessidade, aleluia, vai ficar na necessidade muitas das vezes. Não, irmão, vamos orar. Vamos orar. Irmão, estou com as crianças lá, estou precisando de uma lata de leite. Espera aí, irmão, vou lá comprar para o irmão. Se o irmão, não, me dá o dinheiro. Não, aí não. Eu vou lá comprar para o irmão, vem? Tá bom? Acabou? Não, vamos orar. Se Deus mandar, aí a gente vai lá. Não, irmão. Se a pessoa está com fome hoje, uma criança está com fome hoje, como é que eu vou deixar para amanhã? O que uma mão faz, a outra não deve saber. E hoje você vê tudo na mídia aí, pessoa para se engrandecer, aleluia, pega um morador de rua, às vezes até se faz de morador de rua, filma, aí ó, não, pelo amor de Deus, e a soberba entrando, e os comentários na mídia, no YouTube, nos Face, né? Ih, Anator, como é que fala? Tá bombando, né? Tá bombando, né? E o diabo tá bombando a vida deles também, né? O diabo tá soprando forte na vida deles. Aleluia. Esse negócio, irmão, tá acabando com muita igreja comum. O povo de Deus hoje não é igual era antes não. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva, elas tinham tudo em comum. Se eu tinha 2 casas, você não tem, eu te dava outra aqui, é tua, ó, vai morar, sai da rua. E hoje? O rei Uzias, ele se ensoberbeceu, está escrito aqui. E quando ele, louvado seja o nome do Senhor, ele quis ir ainda contra os sacerdotes, irmão. Olha bem, quantas pessoas que vêm contra os pastores? Estou dizendo pastores, tá, irmão? Estou dizendo pastores que, né, parece que chega de Mitsubishi, Pajero, né, Porsche Cayenne, brindado com 3, 4 segurança, e para tu chegar até ele, louvado seja o nome do Senhor, tu tem que marcar hoje para daqui a 2 anos você conseguir falar com ele. Diga glória a Deus. Aleluia. Tem um amigo, Eduardo, ele congregou lá no Pastor Naldo, prega muito, Eduardo, só narizudozinho assim. Irmão, aquele homem, ele foi lá, se eu não me engano, a última vez que ele foi no Pastor Naldo, o pastor deu a oportunidade de ele, não, tu vai trazer a palavra, ele, não, pastor, traz uma palavra aí então, dá um terra forte aí. Ele pregou o livro de João todinho, do primeiro até o último capítulo. Capítulo 1 de João diz isso, capítulo 2, 3, é isso, 4, e foi embora, meu irmão. E a igreja, aí ele falou, irmão, tô indo aí, viajei para umas igrejas aí, fui fora do país aí. Ele falou que foi num país lá, não sei se não, na Itália. Ele falou que o púlpito grandão, o pastor já ia dando a bênção apostólica, e o púlpito descendo, onde ele estava, igual um elevadorzinho. O pastor aqui, ó. Aí aqui descia. Ele, a graça, a paz, é doce, consola, sumiu. Já saía lá na garagem, já entrando no carro e ó. Ninguém falar com o homem. Que isso, irmão? E as ovelhas? Cadê o cuidado? Cadê o zelo, o amor do pastor? Se Deus constituiu o pastor para a gente ouvir, aí eu não quero ouvir? Ué, como é que é isso? Graças a Deus que aqui não tem isso, irmão, né? A igreja está crescendo. Tem igreja aí que era pequenininha aí, começa a crescer um pouquinho, pronto, aí já. Irmão, não pode dar glória, não pode bater palma,
Ué, e como é que ele fala isso aqui, que a Bíblia diz que aplaudiu o Senhor com as palmas? E aí? A Bíblia que diz. Tudo que tem fôlego, tudo que tem fôlego, louva o Senhor. E como é que faz isso? A soberba está acabando com muito ministério. Digo em ministério individual. Eu, você. Na igreja geral não, irmão. É ministério individual. Pastores, presbíteros, evangelistas, missionários. Tem missionário aí que se vier aqui, vou nem te falar quanto que vai cobrar para vir aqui pregar a palavra. Mas se a palavra diz que é missão, eu tenho que cobrar aquilo que não é meu? Eu tenho que cobrar a oração que eu faço pela igreja? Então, irmão, a partir de hoje eu vou orar, tá, irmão? No final que eu acabar de... Vou orar R$300, tá, pastor? Se tiver visão, revelação, aí só volta mais 400 aí. E o cafezinho que já está ali, já... Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Cantores e cantoras que é 200, 300, 400 mil reais. Se o irmão, que são os irmãos tocam bem, pastor Marcos, né? Que vocês que tocam aí, vocês têm vaga em qualquer restaurante que vocês for aí, que vocês dá um treino aí. Quando ele vê vocês tocando, pô, a gente vai pagar para vocês tocar na noite aí. Já estou empregado. Diga glória. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo faz isso. Ofertas. O rei Uzias, ele se ensoberbeceu, viu as coisas com facilidade, começou a crescer, Deus prosperou, mas a Bíblia diz, enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Aí ele parou de buscar Deus e quis entrar pelo próprio caminho dele. Quantos de nós já queremos entrando pelo próprio caminho nosso próprio entendimento, nossos próprios pensamentos? Pensamento de Deus, irmão, são maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Aleluia. Glória. Dá glória enquanto eu bebo água. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Rei Uzias começou bem, igual o pai dele. Amazias começou bem, entrou na idolatria. Pronto. Deixou de servir ao Deus poderoso, o Deus verdadeiro, para entrar em outras questões que não era para ele entrar. Olha aí. Uzias a mesma coisa, seguiu o mesmo caminho do pai. Começou bem, fez tudo conforme Deus queria. No final, sucumbiu aquilo que não era para sucumbir. O inimigo entrou com a soberba, acabou com o reinado de Uzias. E quando ele se levantou, olha, irmão, isso aqui é muito sério, ó. Muito cuidado quando você se levantar contra um pastor, um presbítero, um evangelista. São sacerdotes, tá? Muito cuidado, porque vai aparecer uma lepra na tua testa, vai ficar leproso, leprosa. Cuidado. Tem que ter muito cuidado. Aqui diz a palavra que na mesma hora, quando ele se levantou contra os sacerdotes, foi querer partir para cima, a lepra na hora. Ele, aí, a lepra aí, sai de perto dele. Aí, já foi excluído. O Senhor já excluiu ele. Bota para fora. E diz a palavra que ele mesmo se apressou em sair logo, com medo. Mas aí já cometeu o pecado. Já deixou acontecer o que não era para acontecer. Eu creio que se ele, na hora que o sacerdote Uzias não faz isso, eu creio que ia ficar tudo bem, porque ele não tinha partido para cima. A Bíblia diz o seguinte: ireis, mas não pequeis. Ele irou e pecou, porque ele foi para cima. Se ele ficasse irado só, vocês são sacerdotes, tudo bem, mas tá bom, então eu vou sair, então. Eu creio que ele ainda vai ficar lá ainda, com algumas restrições. Creio que o Senhor ia deixar soprar um vento ali, mas ele não quis. Na mesma hora ele ficou leproso.
É igual quando aquela mulher se levantou contra Moisés. Fica leprosa aí. Foi 7 dias, né? 7 dias. Fica aí, vai para lá. Leprosa. Não podia entrar, nem ficar no meio do povo. A pessoa leprosa, ela é excluída da sociedade. Ela é excluída do povo, do meio do povo. A Bíblia diz, vou falar aqui, eu vou falar. Tem até um louvor aí, né? Eu vou falar. Que os maus obreiros nós não recebemos na nossa casa e nem tampouco vos saudeis com a paz. Olha aí. Aí tem pessoa que fala assim, que isso, cara? Não deu a paz pro irmão? Irmão, tem pessoa que você quer dar paz. Não sei se já aconteceu isso com os irmãos. Tu passa assim, ó, tu quer... Sai nada. O próprio Senhor não permite. Não sai a paz para a pessoa. Aleluia, Jesus. Não devemos ter comunhão com maus obreiros. Está excluindo, irmão? Está fazendo acepção? Não, irmão. Aquele que vem lá de fora para dentro da casa do Senhor, ele tem que ser bem recebido. O povo de Deus tem que ser hospitaleiro, saber receber aquele que vem de lá. O homem afeminado, a lésbica, a prostituta, o viciado, o traficante, até o leproso, se entrar, Deus cura. Aleluia. Irmão, eu cuidava de 2 moças com AIDS, Vanessa e Alexandra, né? Minha esposa até ficou meio assim, rapaz, quieto. Uma vez a menina estava toda suada, Alexandra, ela veio da casa da mãe dela, abracei ela, beijei assim aqui, assim no rosto dela. Alexandra, ela me falou, pastor, a minha esposa Beto. E eu despreocupado. Vamos ali naquela UPA ali, é cheio de bactéria, dentro do glória, bactéria, germes, sabe disso, né? A gente anda sem máscara. Pela misericórdia e bondade de Deus, a gente vai lá no domingo orar lá aos enfermos. Bota a mão, às vezes a pessoa toda... Jesus botou a mão no leproso, ele foi curado, irmão. Por que eu vou ter medo? Isso não é soberba. Isso é o poder de Deus que está na nossa vida. Mas a gente não deve deixar entrar isso no nosso coração. Eu faço, eu aconteço. Não, irmão. Foi o que aconteceu com Uzias. Ele deixou entrar no coração, achou que podia fazer tudo. Irmãos, começou bem, chegou até no meio bem, se esforça e tenha de bom ânimo, para chegar até no fim bem com Deus. Aleluia. Não tenta ficar bem com o homem e desagradar a Deus, não faz isso não. Tu não serve o homem, tu serve a Deus, irmão. Não tenta agradar o homem, aleluia, porque não, o homem não, ele falou, pediu, mas aí tu está desagradando a Deus. Não faz isso não, faz o que Deus mandou fazer. O homem vai ficar chateado, mas Deus está alegre conosco. Diga glória a Deus. Alabacandarábia. Tem muita gente aí agradando o homem, aleluia, botando até um dinheiro. Não, vou te dar um qualquerzinho aí para tu, entendeu? Irmão, está se corrompendo. Aí Deus olha de lá, ué, eu não sou o suficiente para você? Eu não te dou a porção de cada dia? Eu não te sustento, não coloco pão na tua mesa? Aleluia, Jesus. Então a gente não pode sucumbir àquilo que o inimigo tem colocado como prato. Narabacalassúria, né? Irmão, ele vem com muito prato. Muitos pratos. Agora resta saber se a gente vai largar para lá ou se a gente vai sucumbir àquilo ali que ele está enviando para nós. Diga glória. Amém, irmão? Não vamos fazer como Uzias, deixar a soberba entrar. Seja humilde, manso de coração, assim como o Senhor, né? Trabalha para Deus, faz as coisas que Deus ordenar fazer, né? Agrada a Deus. Tem muita pessoa que é pastor, tem que pregar, pastor, tu tem que maneirar. Maneirar para quê? Para te agradar?
Eu agrado a Deus. Se Deus até hoje. E outra coisa, o Senhor ainda já usou vários vasos para falar, ó, não muda não, hein? Não muda do jeito que tu prega não, porque é Deus que te usa assim. Uma vez eu falei para o Senhor, por que para mim fica, eu estou até arrepiado, Jesus, por que fica essas palavras para mim assim, Senhor, para falar assim com as pessoas e tal? O Senhor falou assim, porque eu quero te usar assim, pronto, acabou. Eu vou falar mais o quê? Amém, irmão? Então, ó, a palavra é essa, agrada a Deus. Não agrada o homem para pensar que está todo tranquilão, não, agrada a Deus. Se você agradar a Deus, você está bem com Deus e daí que está bom. Porque se o homem ficar chateado é com ele mesmo. Agora Deus é que não pode ficar chateado com a gente. Amém? Aleluia. Amém? As palmas de Deus é o Senhor.